O Trading Like a Pro e a Pinnacle apresentam Tênis Cast. O primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Salve, salve apostadores, salve apostadoras, amantes do tênis. Estamos chegando, está no ar a edição número 29 do Tênis Cast, o seu podcast semanal de trading e apostas em tênis, um produto Trading Like a Pro, sempre com o apoio oficial da Pinnacle, a casa dos apostadores profissionais. Tênis Cast número 29, dedicado a dois torneios pesadíssimos que acontecem nesta semana, ambos em Indian Wells, nos Estados Unidos. É por lá que rola o ATP 1000 entre os homens e é por lá que rola também o WTA Premier Mandatory entre as mulheres. Eu sou o Rodrigo Gasparini e comigo para mais um Tênis Cast, o especialista em trading e apostas em tênis, Thiago Meirelles, só se preparando para o ATP e para o WTA. Grandões que vem por aí, né, Thiagão? Tudo bem? A expectativa é muito grande, Rodrigo. Como é que está? Essa semana que passou aí, uma semana, como a gente comentou em todas as nossas redes, bem devagar, né? Só com WTA rolando e uns torneios bem fraquinhos, mas a espera acabou. E Indian Wells está chegando, os torneios começam na metade da semana aí, quarta, quinta-feira, para chaves bem longas, né? São 6 rodadas, então é quase um Grand Slam. Lembrando que Grand Slam são 7 rodadas, geralmente os torneios são de 5, então esse é um torneio já um pouquinho maior, são 10 dias de jogos de chave principal, então muito tênis e tênis de altíssimo nível que já está dando saudades. Por conta desses dois torneios, nós não teremos na semana que vem o nosso Tênis Cast tradicional. Nós teremos no domingo o Tênis Cast Express. Isso porque o WTA de Indian Wells começa no dia 11 de março, que é a quarta-feira desta semana, vai até dia 22 de março, o domingo da outra semana. O ATP de Indian Wells se inicia um dia depois das meninas, no dia 12, ou seja, na quinta, e também vai até o dia 22. O nosso Tênis Cast tradicional, ele se dedica à análise dos torneios. Os torneios em Indian Wells ainda estarão em andamento, por isso não será possível fazer qualquer análise dos torneios seguintes. Mas nós temos o Tênis Cast Express, que vai ao ar às terças e quintas-feiras no seu agregador preferido e também no YouTube, com pílulas do Thiago Meirelles sobre este universo de trading e de apostas em tênis. Então, na semana que vem, excepcionalmente, ao invés do Tênis Cast tradicional, teremos por aqui o Tênis Cast Express. Por falar em Tênis Cast, seja este aqui o tradicional, o que você está acostumado, já são 29 edições, seja a nossa versão reduzida, o Tênis Cast Express, sempre fica o agradecimento a todo mundo que curte, compartilha, comenta conosco nas redes sociais. Por exemplo, o Guilherme Santos escreveu lá no YouTube, no episódio número 1 do Tênis Cast Express. Grande Thiago e Rodrigo, muito obrigado por todas as informações valiosas que nos trazem toda semana. E agora inovando ainda mais com o Tênis Cast Express. Parabéns por toda a dedicação a este trabalho. Valeu, Guilherme, muito obrigado pelas palavras e pela audiência. Obrigado também ao Rafael Rocha, comentou lá na nossa edição tradicional, aliás, fez um sucesso a edição da semana passada, quando o Thiago falava sobre as armadilhas do mercado. Se você não acompanhou, está lá no arquivo do seu agregador, está também na página do YouTube do Trading Like a Pro. Diz o Rafael, ótimo programa, boa dica para acompanhar os resultados, dar uma descansada e aguardar as 2 semanas de torneios grandes. Valeu, Rafael, muito obrigado pela audiência. E a gente começa então esta edição número 29 do Tênis Cast, antes de irmos para Indian Wells, falando de um feito do tênis brasileiro. He's done it. What a week of tennis here for Thiago Seyboth-Wild of Brazil. Took the late wild card into the tournament and he bears the fruits of his labour with his maiden ATP World Tour title.
Nerves are still serving out this match. And what a future this teenager has ahead of him. Lowest ranked ATP Tour finalist from Brazil since 1994. Não poderíamos passar batido, Thiago Meirelles, pelo que o seu xará, quase xará, né? O Thiago dele é com TH, Thiago Wilde, fez no dia 1º de março, lá no comecinho do mês, no domingo passado, ao conquistar o título do ATP 250 de Santiago, no Chile. Só 19 anos de idade, o Thiago Wilde, número 182 do mundo, bateu o Casper Ruud na final, 2-7-1, 7-5, 4-6 e 6-3, e não só ganhou o primeiro título da sua carreira profissional, como também quebrou uma série de marcas que incluíam um feito que até então era apenas de Gustavo Kuerten, ou seja, Thiago Wilde é o mais jovem brasileiro a conquistar um torneio ATP. O que representa, Thiago Meirelles, esta conquista para o Wilde, evidentemente, e também para o tênis brasileiro? Muito legal, né, Rodrigão? Eu fiquei muito feliz mesmo. Sou mais antigo um pouquinho aí, que essa molecada que vem nos seguindo também. E acompanhei todo o começo da carreira do Guga. Eu me lembro que a gente saía da escola, matava, né, os períodos do final, saía no intervalo ali no meio da manhã, ia correndo para casa dos amigos que moravam ali perto da escola para ver o Guga jogar, especialmente naquelas campanhas de Roland Garros. Os jogos eram durante a manhã, e desde lá a gente nunca mais teve. Depois acompanhou, claro, a carreira toda do Guga, mas desde lá a gente nunca teve um brasileiro que realmente fizesse a gente torcer, né? O Bellucci beliscou top 20, top 30, foi boa a carreira do Bellucci, mas eu acho que faltava um pouco de carisma pro Bellucci, faltava um pouquinho de garra, né? Pô, quantas vezes a gente viu o Bellucci sobrar dentro de quadra e do nada ele apagar e entregar partidas e perder partidas que ele deveria ter ganho fácil e que deveria ter e poderia ter feito ele títulos maiores, campanhas melhores, não afetado a confiança dele, enfim, eu acho que a carreira dele poderia ter ido um pouco mais pra frente. Tecnicamente, o talento era fantástico, capaz, inclusive, de botar um 6-0 no Djokovic em pleno Masters 1000 de Roma, né? Lá no Fórum Itálico. Então, esse era o tênis que o Bellucci tinha. Por que eu falei da garra? Porque o que o Thiago demonstrou, especialmente durante essa campanha do ATP 250 em Santiago, e também naquelas partidas no Rio, que ele ganhou do espanhol Fokina numa baita batalha, e depois do Coric, apesar de ter perdido, foi justamente a garra. Quando ele perdeu pro Coric, não foi no psicológico, ele perdeu um jogo de tênis para um cara que é realmente um nível atualmente maior que ele. E perdeu perdeu no limite. E durante Santiago, ele enfrentou caras como o Londeiro, enfrentou caras como o Garinha, apesar de estar um pouquinho descontado, mas eu tinha certeza que aquele jogo ia ser um jogo difícil. Depois ele foi ganhar do Ruud na final. São caras que teoricamente estão um nível bem acima, ou até 2 níveis bem acima estavam, né? Acima do Thiago até aquele momento. E ele jamais deixou com que isso fizesse com que ele perdesse a partida. Ficava bem claro que se ele perdesse a partida, seria no tênis. Cara, esse cara vai ganhar de mim. Ele pode ganhar porque é melhor que eu, mas na vontade ele não vai me ganhar. Inúmeras vezes ficou sob pressão e saiu com bons saques, mostrando que estava com a cabeça no lugar, que não ficou nervoso o suficiente para atrapalhar um saque bem colocado. Por exemplo, isso mostra que o cara tem pedigree, na minha opinião. Não é à toa que ele é campeão de Grand Slam Júnior. Ah, qualquer um ganha. Não é qualquer um ganha Grand Slam Júnior, não, velho. E mais, ele é o primeiro tenista da ATP nascido nos anos 2000 a ganhar título. E meus amigos, sabem quem é que nasceu no ano 2000, por exemplo, ou depois do ano 2000, e que ainda não ganhou título? O senhor Félix Auger-Aliassime, por exemplo. Que é um cara que tem uma mídia fantástica, que tem fãs já por todo mundo. Muita gente diz que ele vai ser um top do mundo, mas até agora, meu amigo, título que é bom, caneco ele não levantou. E o Thiagão levantou. Ah, mas é ATP 250, não sabe. Tá, e aí? O Aliassime também jogou 250 e não ganhou. Também jogou 500 e não ganhou. Jogou no Sabe, jogou na Du, e não ganhou. E o Thiagão ganhou. Né? E ganhou o Grand Slam Júnior também e o US Open, quadradura. Então, assim, não é que ele é um fenômeno no saibro, como era o Guga, que depois teve muitas dificuldades até adaptar o jogo, assim como o Dominic Thiem agora adaptou aos 27 anos, é que ele começou de fato a ter sucesso, porque é um cara muito sempre. Não, o Thiagão foi campeão de Grand Slam em quadradura.
Então, isso para mim, eu, Thiago, como brasileiro, torcedor, fico extremamente feliz e fico extremamente esperançoso de que esse cara possa nos dar alegria. O Thiago vai ser número 1 do mundo? Não vai ser número 1 do mundo. Mas ele tem tênis e mais do que isso. Para mim, ele mostra que tem personalidade, que é muito importante nesse jogo, para chegar a top 30, top 20 ou até beliscar um top 10 aí, quem sabe. Cara, ele tem no mínimo 12, 14, 15 anos de carreira aí. Até lá, a gente espera que os Big Three já tenham se aposentado, né, Rodrigão? Então, vai abrir um leque aí. Tem muito candidato aí, tem muito candidato. Era o time, os caras estão ainda aí, o time já está indo para os 30 anos. Tem Zverev, tem Aliassime, tem Tsitsipas, tem um monte de gente. E eu acho que o Thiagão, se pegar essa campanha que ele fez em Santiago e conseguir potencializar isso para o restante do ano, entrar nos top 100, a partir que ele entra nos top 100, ele já começa a conseguir beliscar quali de ATP 500 e ATP 1000 até. Né? E até Grand Slam, vai faltar uns 30 ou 30 e poucos pontos para ele conseguir entrar no quali de Roland Garros. E aí é saber ter as pessoas na volta, as pessoas certas na volta dele, para gerir carreira, gerir nutrição, gerir treinamento, gerir patrocinador, para que a cabeça dele seja só tênis. E eu me lembro que eu já comentei isso aqui. Para o cara ser vencedor no tênis, e Djokovic, Federer, Nadal, eles não são só os melhores tenistas. Eles têm as melhores pessoas na volta deles para que o que eles façam seja somente o tênis. Tanto é que quando o Djokovic parou de ser só tênis e fez umas bobagens na vida dele, ele caiu. Então, é isso que eu acho, Thiagão. Sou o primeiro a levantar a bandeira como torcedor, como um apaixonado por tênis e tenho muita esperança mesmo que ele possa ser um ídolo nosso e que a gente possa acompanhar uma grande carreira dele. Sem desmerecer nenhum outro tenista, tá? Brasileiro. Sem desmerecer Thiago Monteiro, sem desmerecer o próprio Meligeni que tá chegando aí, que também tem futuro. É todo mundo Brasil. Mas a gente tem que falar agora do Thiagão, que realmente conseguiu um título de muita expressão. Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Bom, o Thiago Wilde nasceu depois dos anos 2000, mas quem nasceu antes, foi lá em 1998, foi a melhor casa de apostas do mundo e por isso também a Pinnacle tem muita credibilidade. É um dos principais sites internacionais de apostas esportivas online, atende clientes em vários países do mundo. A Pinnacle oferece um ambiente completamente seguro para as suas apostas e é a parceira oficial do Tênis Cast. Para você abrir a sua conta na Pinnacle, o link está aqui na descrição deste episódio. E olha só, fica aquele recado, não se esqueça, quando você abrir a sua conta, logo depois da pergunta de segurança, você coloca o código VIP exclusivo TLP. Este é o Tênis Cast, edição número 29, praticamente um Tênis Cast especial sobre Indian Wells. Indian Wells é uma cidade lá no estado americano da Califórnia, é uma cidade bem bacana, atrai turistas, mas atrai também o mundo do tênis pelo menos uma vez por ano para 2 torneios pesadíssimos, 2 torneios enormes e que acontecem a partir desta semana e serão analisados a partir de agora aqui no Tênis Cast. Começando com o torneio masculino, ATP 1000 de Indian Wells, de 12 a 22 de março, 8 milhões de dólares na premiação total. É o primeiro de 9 torneios ATP 1000 da temporada. Evidentemente, traz consigo os melhores jogadores, com exceção daqueles que estão fora por lesão, como é o caso de Roger Federer. Dando uma olhadinha aqui, Thiago, no histórico dos últimos campeões desse torneio, que é disputado desde 1987, Boris Becker, o alemão, hein, foi o primeiro campeão lá em Indian Wells. A gente analisar aqui, Thiago, desde 2004, de 2004 a 2017, apenas em 2010 nós tivemos o Ljubicic, o croata campeão, e ele foi uma exceção num torneio que só tinha Nadal, Federer ou Djoko como campeões. 2004, 5 e 6 só deu Federer, 2007 Nadal, 2008 Djoko, 2009 Nadal,
2010, como eu citei, o Lubitsch. 11 o Djoko, 12 o Federer, 13 o Nadal, 14, 15 e 16 o Djoko e 2017 o Federer. E aí nós tivemos uma quebra nessa sequência, porque 2018 foi o Juan Martín del Potro, o argentino, 2019 o austríaco Dominic Thiem. Ou seja, nas últimas 2 edições, pela primeira vez desde 2004, nós tivemos 2 torneios seguidos em que ninguém do Big Three foi campeão lá em Indian Wells, Thiago. Não podemos esquecer também que o Del Potro e o Thiem ganharam do Federer na final. Então, eles não ganharam, mas o Federer beliscou a final lá também, porque senão essa sequência não seria interrompida de novo. Bom, o que acontece em Indian Wells? Realmente, é o primeiro Masters 1000 da temporada. Aqui, a gente encerra a temporada de quadradura, depois com o outro Masters 1000 em Miami. São 2 Masters 1000 encarreirados. Depois do Australian Open tem ali um ATP 500 aqui ou ali que pegam esses caras maiores, mas de fato eles fazem um break bem grande até encarar essas 2 semanas, quase 3 semanas de muito tênis. E é por isso que eles jogam muito pouco ali nas semanas pós-Australian Open. E é um torneio muito tradicional, não é à toa que esses caras ganham sempre aí. É porque é um torneio que conta muito, é um torneio que tem muito glamour, é um Masters 1000, dá muito dinheiro, dá muito ponto. E obviamente, esses são os torneios que ficam marcados na carreira desses caras. O que a gente pode falar de Indian Wells? Eu já comentei um pouquinho durante a semana sobre as condições que a gente encontra aí. Indian Wells fica no deserto da Califórnia. A gente, quando enxerga as quadras, a gente vê a paisagem um pouco montanhosa no fundo de alguns takes, e isso faz com que o clima ele seja muito seco. Muito seco faz com que, em teoria, a bola ande um pouquinho mais rápido. Quando comparado, por exemplo, com o jogo à noite. E lá tem jogo de noite também. Então esse é o primeiro detalhe que eu queria chamar a atenção. Jogos de dia tendem a ter características, condições climáticas de serem mais rápidos do que os jogos jogados à noite, ok? Por outro lado, esta quadra, ela é a quadradura mais lenta do circuito, talvez só não mais lenta em quadradura que Miami, que é o próximo ATP Masters 1000. Então são 2 ATPs Masters 1000 que tem quadra bem lenta. Isso aqui é o contexto geral, né? É a grande figura do ATP e do WTA também, que as condições são as mesmas, de Indian Wells. É uma quadra dura, mas com característica bem lenta. Como é que isso acontece, Thiago? É a aspereza do piso. É a característica do piso, desse cimento sintético do qual a quadra é feita, que o fabricante coloca no seu piso, em conjunto com o tipo de bolinha. Até o ano passado era a bolinha da marca Penn, que é uma muito tradicional. Bom, e para matar a curiosidade de quem quer saber, é um piso chamado Plexapave, que é um fabricante mundial aí desse cimento sintético, vamos simplificar aqui. Isso faz com que essas duas coisas, a quadra mais a bola, se torne um jogo um pouco mais lento do que outras quadras duras, e neste caso aqui, uma das mais lentas do circuito. Bom, temos o aspecto da quadra. E aí temos o aspecto do clima. Se o jogo é de dia, calor, como geralmente é, a quadra fica um pouco mais rápida. A gente tem que pensar que vira uma quadra dura com um piso lento, mas que vai ficar mais próximo a uma quadra dura normal, uma quadra de jogo rápido. Agora, esta quadra de noite, ela fica mais lenta do que o normal. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque se a gente pegar um jogo, por exemplo, eu vou dar um exemplo na prática aqui, tá? Vou pegar 2 extremos, num confronto hipotético aqui. A gente pega, por exemplo, Milos Raonic, que é um grande sacador, um cara que vive do saque, inclusive fez boas campanhas aí em Indian Wells, fez semifinal em 2018 e fez semifinal em 2019. O canadense, que apesar de sofrer com várias lesões, geralmente se dá bem aí. Digamos que ele vai enfrentar numa segunda, terceira rodada o jogador argentino Diego Schwartzman, que a gente sabe que é um jogador de troca de bola, de muita devolução de saque e que vive de tentar se manter no ponto até que ele consiga ganhar o ponto no erro do adversário ou até fazer a sua jogada. Mas é um estilo de jogo totalmente diferente do Raonic, ok? Então vamos lá. Se este jogo
esse hipotético jogo que eu criei aqui acontecer no começo da tarde, lá de Indian Wells, que vai ser aqui 11 da manhã do Brasil, mais ou menos, sob um sol a pino, muito calor, aquele solaço na quadra, aquele brilho na tela que a gente recebe, bom, aí, obviamente, eu me posicionaria a favor do Milos Raonic. Obviamente que eu tinha que ver o handicap, a linha de money line que o mercado vai oferecer, mas a minha tendência é se posicionar a favor desse cara. Se este mesmo jogo fosse jogado de noite, eu provavelmente me posicionaria a favor do argentino, porque a quadra vai estar mais lenta, o ar vai estar mais úmido, mais pesado, isso faz com que a bola fique mais devagar, tenha mais atrito ainda com o chão e o jogo fica um pouco mais lento. Não é quadra de saibro, tá, gente? Mas a quadra dura, quando é de dia, também não é uma quadra indoor, uma quadra de grama. Ela fica variando num espectro que eu tô falando é porque faz diferença sim. Então, para que a gente usa isso? Para esse tipo de confronto que eu falei aqui. Se a gente pega dois caras que têm o mesmo estilo de jogo, os dois vão sofrer no dia ou na noite, né? Esse tipo de informação ela é valiosa quando a gente tem um confronto de estilos. E não necessariamente precisa ser Raonic, Isner, Karlovic, que nem vai jogar, ou Zverev. Não precisa ser os extremos. Basta ser um cara que joga um pouquinho mais defensivo e um outro cara que jogue um pouquinho mais lento. Por exemplo, por que Dominic Thiem foi campeão em 2019, por exemplo? Porque é uma quadra lenta. É uma quadra onde ele consegue, obviamente que ele evoluiu, fez a adaptação dele, mas ele já consegue colocar em prática o jogo dele. E mais, já adianto que eu acho que ele é uma ótima opção para ser campeão aqui. Ele não vai estar pagando acima de 80 como ele estava no passado. Afinal de contas, acabou de fazer uma final de Australian Open contra o Djokovic do jeito que a gente viu. Mas, como a gente não tem o Federer, vai ser Djokovic de um lado e Nadal do outro. Vamos ver quem dos dois vai enfrentar a pedreira do time. Então, temos que ficar atento principalmente na condição climática ali e ver se isso pode impactar para um lado ou para o outro. Thiago, existe alguma determinação da organização ou algo nesse sentido para que determinados jogadores joguem mais à noite ou de dia, ou a questão é a gente vai ter que olhar a tabela mesmo, dia após dia, para entender quais jogarão em que horário? Não, isso é da organização. Inclusive, isso é sempre polêmico, né? Porque isso tem a ver com a venda de ingressos. Obviamente que a sessão noturna é uma sessão que atrai mais público, então o ingresso deve ser um pouquinho mais caro. E para poder vender o ingresso, eles botam Djokovic para jogar, ou botam Nadal para jogar. Só que dessa vez não tem o Federer, que teoricamente são os três caras que brigam para jogar no melhor horário e nas melhores condições possíveis. Vai ser só Nadal e Djokovic. Aí atender os dois é mais tranquilo. Então a gente tem que ficar de olho na programação do dia e quando a gente for analisar um confronto, se dá o trabalho de ir lá ver no site do torneio qual é o horário que ele está marcado para jogar e ver a condição climática que vai ter. Vai ser um dia de extremo calor, vai ser um dia mais brando e assim por diante. Isso faz parte, porque isso influencia nas partidas. Vocês podem ter certeza, não é à toa que os jogadores pedem para jogar de noite, porque é mais tranquilo, porque é mais fresco, os caras estão no meio do deserto. Claro que faz diferença. Deixa eu dar outro exemplo aqui, Rodrigão. Por exemplo, de um confronto entre... Vamos pegar aqui, por exemplo, de um lado da quadra, a gente poderia ter o australiano Alex de Minaur. E do outro lado, Karen Khachanov. Se o jogo é de dia, eu vou pro lado do Khachanov. Se o jogo é de noite, eu vou pro lado do de Minaur. Jogo entre Basilashvili contra... Vamos pegar um cara aqui, Gilles Simon. Gilles Simon não é um saibrista, mas é um cara que prefere troca de bola. Basilashvili, pancadaria. Se o jogo é de dia, eu vou pro lado do Basilashvili. Se o jogo é de noite, eu vou pro lado do Simon. Isso não quer dizer que vai ganhar a partida. Isso não quer dizer que o jogador que joga mais lento vai ganhar de noite e vai perder de dia. Não é isso que eu estou falando. Mas isso é uma informação que a gente precisa colocar dentro da nossa cesta de análise, olhar para o mercado, ver o que o mercado me oferece de money line, o que o mercado me oferece de handicap, o que o mercado me oferece na linha de games e ver se com mais essa pitadinha de tempero da quadra lenta com tempo quente, tempo frio de dia ou de noite,
a gente consegue encontrar alguma oportunidade. E podem ter certeza que eu vou comentar isso naquelas análises que eu mando diariamente lá no canal do Telegram. Vocês vão ouvir eu falar todos os dias do clima, do jogo, como é que vai ser jogado de noite, de dia, melhor para esse cara, melhor para o outro. Até porque a cobertura completa do ATP 1000 de Indian Wells, assim como do WTA, também estará no canal free do Telegram do Trading Like a Pro. Você que ainda não tá lá, não perca tempo, hein? É de graça. O link está aqui na descrição deste episódio. Thiago Meirelles atualizando dia após dia tudo o que acontece no mundo do tênis e das apostas em tênis. Thiago, falando então especificamente agora do torneio masculino, você já deu um pitaco aí, tem Nadal de um lado, Djoko do outro, não temos Federer, então essa balança ela tá um pouquinho mais equilibrada desta vez, mas o que nós podemos esperar em relação a esta competição, levando em conta, é claro, também toda esta questão climática que você muito bem explicou agora há pouco. Eu acho que a grande diferença, se a gente analisar os últimos 3 anos, a gente teve o Djokovic perdendo nas primeiras rodadas. Perdeu para o japonês Daniel, depois perdeu para o Nick Kyrgios e perdeu no passado para o Kohl Schreiber. E isso faz com que a chave se abra. Este é um torneio muito importante, muito grande, ele é um torneio com 6 rodadas, como eu comentei, e é um torneio que se aproxima muito de um Grand Slam, então a análise é parecida. O que a gente tem que procurar aqui quando a gente analisar a chave? Possíveis zebras, jogadores que possam ou derrubar Djokovic ou Nadal, ou jogadores que possam se aproveitar de uma possível derrota desses caras em outro lado da chave. Esse é um torneio que a gente não pode entrar no mercado de campeão com uma odd menor que 40, menor que 50. Tá? Por quê? Como a gente tem Djokovic e Nadal, um de cada lado, esses caras vão pegar todo o dinheiro do mercado. Para um trade ou uma aposta nossa nesse mercado ser positiva, não é nem vencedora, é ser lucrativa, a gente precisa que seja uma odd super alta. Por quê? Porque o mercado não vai abrir mão de tirar o dinheiro do Djokovic e do Nadal. Então essa odd, para ela cair, vai ter que ou o Nadal ou o Djokovic perder para alguém. Eu tenho um pouquinho de dúvida que o Djokovic de 2020 perca para alguém em Indian Wells. Eu realmente acho que, obviamente eu acho não, a gente sabe que ele está numa forma totalmente diferente da forma que ele estava em 2017, 2018 e até metade de 2019, que foi quando ele começou a ganhar de todo mundo. E, obviamente, ele é um super favorito, apesar de ter Nadal do outro lado e a quadra ser lenta, eu acho que a forma dele é melhor que a do Nadal atualmente, mas vamos ver se acontece essa super final. De qualquer maneira, quando a chave sair, o nosso trabalho vai ser esse: identificar possíveis buracos, possíveis caminhos que algum jogador que esteja sendo subestimado pelo mercado consiga fazer uma campanha boa e a gente pegar uma descida de odd aí. O que esperar do torneio de maneira geral é isso: jogos muito bons, jogos muito disputados. Afinal de contas, faz aí 2 semanas que não tem torneio de alto nível. Teve ATP 500 e agora tem ATP 1000. Em Indian Wells são 2 na sequência. E para os jogadores que não são muito fã de quadra de saibro, é a última chance para se fazer pontos importantes no ranking. Por exemplo, a gente tem aí Khachanov, Hurkacz, Monfils e Kekmanovic. Monfils que vem numa temporada muito boa. Esses 4 caras fizeram quartas de final ano passado. O time foi campeão. Raonic fez semifinal. Esses caras têm que defender ponto. A não ser o time, o resto aqui prefere quadra dura do que quadra de saibro. E depois de Indian Wells e Miami, começa a saibro até a Roland Garros e depois vem quadra de grama e só vamos voltar para a quadra dura de fato lá no final de julho, começo de agosto, quando começar a gira preparatória para o US Open. Então, estes caras que são quadra dura puro, assim, que são preferência de quadra dura, precisam fazer ponto aqui ou até defender ponto no caso destes nomes que eu citei. E vão pegar quadra lenta que favorece caras que jogam em quadra de saibro. Então, é uma salada de fruta, é complexo. Não pensem que vai ser uma semana fácil. Um ponto positivo, na minha opinião, é que vai ser tênis de altíssima qualidade. Que voleio!
Este é o Tênis Cast número 29, analisando para você os torneios desta semana. São só 2 torneios, mas olha, vale quanto pesa, viu? 2 torneios pesadíssimos em Indian Wells, nos Estados Unidos, ATP 1000 e WTA Premier Mandatory. O Tênis Cast que conta sempre com o apoio oficial da Pinnacle, a melhor casa de apostas do mundo. A Pinnacle orgulha-se de oferecer sempre as probabilidades com o melhor valor online. Dito de modo simples, se você apostar na Pinnacle, vai ganhar mais do que apostando em outras casas. Para você abrir a sua conta na Pinnacle, o link está aqui na descrição deste Tênis Cast. E não se esqueça do código VIP exclusivo. Anota aí, TLP, de Trading Like a Pro. TLP, logo depois da pergunta de segurança, no momento de abrir a sua conta na melhor casa de apostas do mundo. Seguindo com o Tênis Cast número 29, falamos do ATP 1000 de Indian Wells. Nessa semana não tem aviãozinho viajando não, porque tá todo mundo no mesmo lugar, tá todo mundo lá nos Estados Unidos, no deserto da Califórnia. Tem o WTA Premier Mandatory também em Indian Wells. 8 milhões de dólares na premiação total, competição que é disputada desde 1989. E aqui, Thiago, a gente vê uma variedade maior de jogadoras que já foram campeãs. A atual detentora do título é a Bianca Andreescu, a canadense, bateu a Angelique Kerber na final alemã, na final do ano passado. A Osaka venceu em 2018, a Vesnina em 2017, a Azarenka em 2016, Halep em 2015 e por aí vai. Tem uma dificuldade muito grande aqui para a gente achar jogadoras na lista, né, que venceram 2 vezes. 2 vezes tem, por exemplo, a Kim Clijsters em 2013 e 2005, mas 2 vezes seguidas é realmente algo que poucas vezes acontece em Indian Wells, Thiago. Rodrigão, é a WTA, né? A gente sabe que para ter dominância na WTA, ou uma menina que domine muito, só uma Serena Williams. O resto, cada semana muda, cada mês muda, e especialmente ano contra ano, realmente a comparação é muito difícil, porque as mudanças são muito grandes, as variações são muito grandes, sempre tem uma menina que eleva muito o nível, e o que não consegue manter o nível do ano anterior, ou da semana anterior, ou do mês anterior, enfim. A gente sabe como é a WTA, e essa é a beleza da WTA, né? Toda semana a gente pode desfrutar de variações e surpresas, e assim a gente vai vivendo. E Indian Wells, o WTA, obviamente, eu não vou repetir as coisas que eu já disse sobre velocidade da quadra, sobre condição climática, porque de fato as partidas são jogadas exatamente no mesmo lugar, nas mesmas quadras. Então tudo que eu falei para a ATP aqui vale para a WTA também. Inclusive eu vou dar um número aqui para quem gosta, e todo mundo sabe que eu gosto. Da onde que eu tiro essas informações, né? Bom, a internet está aí para isso. Eu tenho compartilhado com vocês aqui várias coisas, e inclusive o Tênis Cast Express uma dos objetivos é esse, a gente reviver alguma das dicas que foram dadas nesses quase 30 episódios de Tênis Cast, da gente ir lembrando, né, pra galera que tá chegando, pra galera que não gravou, não anotou, alguma coisa assim, a gente vem trazendo para vocês. E uma das coisas para falar da velocidade da quadra, para vocês terem ideia do quão lento é Indian Wells. Se a gente pegar um número de uma variável que é a seguinte: a média de pontos de devolução ganhos, ou seja, qual é a média de pontos que cada jogador ganha quando está devolvendo o saque. Obviamente, esse número vai ser o mais alto aonde? Nas quadras de saibro, né? Que são as quadras mais lentas. E quando a gente pega só os torneios principais, por exemplo, Monte Carlo, Madrid, Roma, Roland Garros, este número gira em torno de 5. 5.9 em Monte Carlo, 5.5 em Roma, 5.01 em Madrid. A gente sabe que Madrid ele é jogado numa quadra de saibro, mas Madrid tem uma altitude. É uma cidade a quase 1.000 metros de altura em relação ao nível do mar, e por isso é um jogo de quadra de saibro muito mais rápido. Exatamente a condição contrária que a gente está comentando aqui. E lá, a média de pontos de devolução ganho por cada tenista está em 5.01. Sabe qual é a média
destes mesmos pontos de devolução para cada tenista em Indian Wells, 4,95, ou seja, 0,06 de diferença. Então vejam que as duas quadras estão no limite de cada uma das superfícies. Madrid é um saibro muito rápido, Indian Wells é uma quadradura muito lenta. E podem ter certeza que isso de fato impacta no jogo de tênis, tanto nós como punters ou traders. E não é à toa que, complementando um pouco das informações que tu trouxe aí, Rodrigão, das vencedoras, a gente tem Muguruza sendo muito boa aí, Pavlyuchenkova sendo indo bem, Kerber, Wozniak, Kuznetsova, a russa, campeã em 2017. Em 2018 a gente teve a russa também, Kazakhtina, fazendo o final de Indian Wells. Ano passado a gente teve a Kerber na final, Svitolina e Benčić na semi, Vondrousova numas quartas de final. Ou seja, é uma quadradura com características bem lentas. Para esse ano, o que pode acontecer? Tudo. Né? WTA, a gente sabe que pode acontecer qualquer coisa. Quem é que vem forte, obviamente, aí? Simona Halep, né? Número 2 do mundo, jogadora de troca de bola, que adora uma quadra lenta. Numa quadra de características lentas assim, é muito difícil ganhar dela, porque é uma jogadora que se defende demais. Tem que ficar de olho nela. O mercado não tem dado muita bola para ela. A gente tem conseguido algumas boas oportunidades. A própria Kiki Bertens, que é uma jogadora muito boa de saibro e aqui não tem histórico de boas campanhas. Mas vamos ficar de olho, como é que é a chave dela. Ganha uma primeira partida, ganha a segunda partida, começa a pegar confiança. Svitolina vem numa temporada horrorosa, Svitolina, mas é uma quadra que se adapta muito ao jogo dela. Tanto é que fez semifinal ano passado. E ela vai ter que engrenar em algum momento. É uma jogadora top, tem que engrenar. E assim a gente vai, né? Petra Martic, que parece estar reencontrando a vontade de jogar, aquela gana que ela tem, que é uma jogadora de talento, mas ela é uma jogadora que se caracteriza por muita garra, por muita luta. E para o jogador lutar tem que estar bem de cabeça, tem que estar afim. Ela teve alguns problemas com a treinadora dela no final da relação delas, que durou 2 ou 3 anos, e ela despencou no final do ano passado, na segunda metade do ano passado. A treinadora dela que agora está com a Cornet, que eu gosto muito e que está melhorando muito o jogo da Cornet, inclusive. E a Martic parece que está se encontrando com essa nova treinadora. E tá aí, então é uma jogadora que vai certamente incomodar, já que já fez quartas de final, inclusive em 2018. A própria Vondrousova fez quartas de final ano passado, é uma jogadora também de quadra lenta. A Kerber não engrenou ainda nessa nova temporada com o novo treinador, vamos ver como é que ela vem. Elise Mertens, que joga em qualquer temporada. A minha ídola, Karolina Muchova, menina da República Tcheca, né? Essa ainda não engrenou também nessa temporada, mas pode fazer uma campanha boa, temos que ficar de olho. E já as veteranas, Pavlyuchenkova, Strikova, a própria Kuznetsova. Enfim, este é o preview que a gente pode fazer antes da chave ser liberada para Indian Wells na WTA e na ATP também. Recado que vale para os dois, mais do que nunca. Temos que ficar de olho nos qualis. E por quê? Porque aqui, lembrem que eu comentei semana passada que os qualis de Doha eram muito importantes porque eram uma chave, é um torneio pesado. Quando o torneio é pesado, os qualis ficam mais pesados do que o normal. E aí vale a pena ficar de olho e até vale a pena vale a pena arriscar a aposta, vale botar uma pré, porque as jogadoras estão ali para ganhar o quali, porque querem entrar na chave principal desse baita torneio. Tá? Então temos que ficar de olho. Essa é uma dica muito, muito quente que eu dou e que eu repito ela semana sim, semana não. Mas vamos ser justos, né? Não é sempre, né, Rodrigão? Porque tem torneio que não vale a pena nem a chave principal. Há torneios e torneios, sem dúvida nenhuma. Quem acompanha o Tênis Cast aqui semanalmente certamente já percebeu como o Thiago analisa de maneira criteriosa cada competição. Até para dar a informação completa, eu falava sobre a dificuldade de uma tenista ganhar 2 vezes seguidas o torneio de Indian Wells. A única vez em que isso aconteceu, repito, única vez em que isso aconteceu desde 1989, quando a competição começou a ser disputada, foi logo nos 2 anos seguintes, 1990 e 1991, ambas as edições vencidas pela norte-americana Martina Navratilova.
Ou seja, é muito, muito raro que alguém ganhe 2 vezes seguidas esta competição. Notícia ruim para a Bianca Andreescu, a canadense atual campeã. Tem muita gente que já ganhou mais de uma vez o torneio, evidentemente, mas estou falando de campeonatos consecutivos. Mas também, Thiago, tem um fator aqui que certamente ajuda a explicar este fenômeno, até eu diria, que é o boicote das irmãs Williams ao torneio de Indian Wells. Isto é histórico, né? Em 2001, elas se enfrentariam na semifinal, mas a Venus estava machucada, por isso desistiu do torneio. Na final, contra a Kim Clijsters, a Serena Williams, naquele jogo, ela acabou até vencendo a Kim Clijsters, foi campeã naquele ano. Ela e o seu pai alegaram ter sofrido agressões racistas e ficaram, então, tanto a Serena quanto a Venus de fora da competição de Indian Wells até 2015. Certamente, se a Serena estivesse aqui neste hall de campeãs mais vezes, ela ganharia torneios mais consecutivos, né, Thiago? É muito bem lembrado. Esse episódio foi uma polêmica que houve na época e gerou bafafá e farpas via Twitter, especialmente. Quando eu falo dessa caixinha de surpresa da WTA, que sempre foi, né? Sempre foi um pouquinho mais variável do que a ATP, mas ela obviamente vem se tornando cada vez mais em função justamente não do abandono da Serena, mas da ausência dela, né? Já tem 38 anos, já não joga todos os torneios, fica alternando quem é que é número 1, a Barty já está aí há alguns meses, a Halep ficou alguns outros, né? Pliskova, Bieliska conseguiu uma semana, depois caiu, a Andreescu conseguiu 2 torneios importantes, deu uma avançada boa, mas se machucou, enfim. Aquele top 10, sim, fica variando. Osaka era número 1, já está top 10 agora, essa é a WTA. Mas a Serena está aí de novo para a Indian Wells. Será que vem para ganhar? Não sei. Vai sofrer, tenho certeza que vai sofrer, porque esse é outro aspecto, né? As meninas viram a Serena perdendo algumas partidas nesse retorno dela e parece que perderam o medo. A Serena que é uma das jogadoras que durante muito tempo ganhou muito jogo no nome, assim como Djokovic, Nadal e Federer fizeram durante a carreira inteira. Era tão difícil ganhar e até hoje ainda é, que muitos jogadores já entram em quadra derrotados. E agora viram que a Serena já não está imbatível, naturalmente, e a vida da Serena está bem complicada. Vamos ver como é que vem a chave dela. Pelo menos ela recuperou o ranking, já está de número 9, já não pega cabeça de chave tão cedo no torneio, então dá tempo de ela, que sempre começa devagar, pegar um pouquinho do ritmo, pegar um pouquinho de confiança, sentir bastante a quadra, e aí obviamente se torna uma jogadora extremamente perigosa. Vamos lá, estou bastante ansioso, realmente vai ser 10 dias de tênis de altíssima qualidade. Ficaremos todos de olho, certamente, em Indian Wells, no mercado e, claro, no canal free do Telegram do Trading Like a Pro, com todas as atualizações feitas pelo Thiago Meirelles, dia após dia, analisando tudo do torneio para todos nós. Canal free do Telegram com atualização constante, mas sem deixar de lado as redes sociais do TLP. Você está convidado a conhecer todas elas. Tem muito vídeo no YouTube, aliás, também no YouTube o nosso TênisCast Express, às terças e quintas. Tem o perfil no Instagram, tem também a página no Facebook. Você está convidado a conhecer tradinglikeapro.com.br. Estão lá todas as nossas redes sociais e é por elas que você interage conosco aqui no TênisCast. Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br. Estamos analisando os torneios de Indian Wells nesta semana. O Thiago já falou do ATP 1000, estamos em meio à análise do WTA Premier Mandatory. E você acabou de falar, Thiago, serão 10 dias de muito tênis de alto nível. E aí vale tanto para o masculino quanto para o feminino. É um torneio, eu diria, incomum. Você destacava isso bem no comecinho desse nosso episódio. Não chega a ser tão longo quanto um Grand Slam, mas também é um pouco maior do que os torneios comuns. Ou seja, é o tempo suficiente para as coisas se alterarem. Onde é que eu quero chegar? Tem algo para a gente ficar de olho nos jogadores e nas jogadoras ao longo do torneio que pode alterar
a dinâmica de disputa da competição, do desempenho desses jogadores especificamente, seja na questão física, seja na questão psicológica, nos acontecimentos que ocorrem no entorno do torneio. Afinal de contas, é um tempo um pouco mais longo do que estamos acostumados de bola em jogo desde o primeiro até o último dia da competição. Não tenha dúvida, nós que gostamos, que nos apoiamos nas redes sociais e no Twitter, principalmente no nosso dia a dia, em torneios como esse, mais do que nunca, a gente precisa estar colado no Twitter, no site de notícias, quando acabam os jogos, os canais da ATP e da WTA no YouTube passam as entrevistas, passam os melhores momentos. Se não conseguiu acompanhar o jogo, eles sempre liberam os melhores momentos. Tem outros sites, outros canais até no YouTube que fazem esse tipo de trabalho, a gente consegue buscar isso. Vai no site de notícia, mesmo sites internacionais, a gente pega, joga no tradutor, é o suficiente para a gente buscar se teve uma frasezinha comentando de alguma lesão, de alguma dor aqui, teve dificuldade nisso ou aquilo, enfim. A gente precisa estar colado porque são 2 torneios simultâneos, muito grandes, muito importantes. Vão acontecer muitos jogos ao mesmo tempo e é humanamente impossível a gente olhar todos os jogos, né? Não dá pra gente fazer todos os jogos o dia inteiro, até porque tem jogos simultâneos. Então, o que a gente tem que fazer? De manhã cedo, a gente acorda, faz a preparação pro dia. Como é que a gente faz essa preparação? Abre o Twitter, abre os sites de notícia, abre o YouTube e dá uma pesquisada. Pelo menos dos jogos que envolveram jogadores que a gente quer atuar no dia que está começando. É assim que tem que ser, é assim que a gente encara o mercado, para quem especialmente gosta de fazer a entrada pré e para quem vai para a live também, né? Não pensem que quem atua na live pode simplesmente, na hora do jogo eu vejo o que vai acontecer. Não senhor, meu amigo, não senhor, porque eu sempre digo, o jogo de tênis que vai acontecer, ele começou acontecendo 1 ano atrás, lá no confronto daquela rodada daquele jogador nesse mesmo torneio, quando ele ganhou ou perdeu, então tem ponto para defender, e assim vem vindo toda a sequência de eventos que culminam naquele jogo ali, até obviamente o confronto da véspera, né? Pediu atendimento, não pediu atendimento, sacou bem, sacou mal, sacou melhor do que ele geralmente saca e por isso ganhou. Por que esse cara ganhou? Ganhou porque, tá numa semana. Não, mas por quê? Sacou bem, sacou mal? Vamos ver como é que foi o jogo anterior. Ou ele ganhou porque o adversário estava mal, o adversário se machucou, não quis desistir da partida, mas claramente teve uma lesão durante a partida, não tirou da quadra, mas foi o suficiente para ele não conseguir lutar, né? E assim vai. E a gente precisa, sim, estar munido dessas informações para encarar o mercado de maneira firme e profissional. Caso contrário, a gente vai ser engolido. Match Point. O Tênis Cast conta com o apoio oficial da Pinnacle, a melhor casa de apostas do mundo. Se o cliente obtiver lucro de forma consistente na Pinnacle, sabe o que acontece? Recebo aquele e-mail. Não recebe aquele e-mail te limitando de jeito nenhum. Em vez de afastar o cliente do negócio, a Pinnacle utiliza este cliente para definir as melhores probabilidades e garantir que elas reflitam com precisão a possibilidade daquele determinado evento ocorrer. Ou seja, são os próprios clientes lucrativos da Pinnacle que ajudam a casa a gerir as suas odds e eles jamais serão limitados. Olha só, informação do próprio site oficial da Pinnacle. O nível de competência e experiência das nossas equipes de corretagem, ou seja, dos oddmakers, significa que temos total confiança na sua capacidade para gerirem as nossas probabilidades das odds. Os clientes da Pinnacle podem apostar com confiança, sabendo que estão a obter as melhores odds online e podem estar tranquilos de que, atenção, não serão banidos nem sequer restringidos, ou seja, na Pinnacle a sua conta jamais será limitada. Para você abrir a sua conta na Pinnacle, o link está aqui na descrição deste Tênis Cast, sempre com o nosso código VIP exclusivo TLP, de Trading Like a Pro, TLP, logo após a pergunta de segurança. Pinnacle, a melhor casa de apostas do mundo.
Reta final deste Tênis Cast número 29. De novo, recado para você. No domingo que vem não teremos a edição tradicional do Tênis Cast, isso porque estaremos em meio à disputa do torneio de Indian Wells, dos dois, na verdade, né? Tanto o masculino quanto o feminino, estas duas competições tão importantes que o Thiago analisou agora há pouco. Isso não significa que você ficará sem conteúdo, porque o Thiago Meirelles estará diariamente no seu canal free do Telegram. O link está aqui na descrição deste episódio. Você terá acesso gratuito a todas as análises do que acontece lá em Indian Wells. Claro, também as redes sociais do TLP sempre trazendo muita informação para você. Isso não significa também que você ficará sem Tênis Cast na semana que vem. Muito pelo contrário. O nosso Tênis Cast Express, que já virou uma tradição, pinga aí no seu feed, pinga no seu agregador e também no YouTube. Todas as terças e quintas, pingará também domingo que vem. Então, domingo que vem, uma edição do Tênis Cast Express mais curtinha, com pílulas do Thiago Meirelles sobre apostas e sobre trading em tênis para você. E o nosso Tênis Cast tradicional volta na outra semana com a análise dos torneios que certamente irão acontecer. Tiagão, temos ainda alguns dias, né, para você que está ouvindo no domingo, na segunda, temos alguns dias até o início de Indian Wells, que é lá por quarta, quinta-feira. Mas depois disso serão 10 dias muito intensos, hein, Thiago? É uma semana um pouquinho diferente agora também, né? Já que a gente vai ter torneios longos, a gente vai ter segunda e terça-feira, que geralmente são dias cheios de jogos. Na verdade, os jogos começam ali pela quarta, quinta-feira, dependendo da WTA ou da ATP. E a gente vai ter fim de semana cheio de jogo, que geralmente a coisa não acontece. Então, mais 2 ou 3 dias aqui para a gente dar uma relaxada, acompanhar, montar a estrutura toda para que a gente embale em 10 dias de muito jogo, muito tênis. Se Deus quiser, não precisa ser muito, mas um pouquinho de dinheiro, né, Rodrigão? Ah, certamente um pouquinho de dinheiro que sempre é bom. Não faz mal para ninguém. Exatamente, mas com muita informação em todos os canais do Trading Like a Pro. A gente se encontra então nos próximos Tênis Cast, hein, Thiago? Seja no Express, seja no tradicional e, claro, estarei acompanhando o seu trabalho também lá no canal free do Telegram. Forte abraço. Excelente, obrigado pela parceria mais uma vez, obrigado à nossa audiência toda. É muito legal a gente ter a oportunidade de fazer um conteúdo desses e, obviamente, compartilhar e ter gente gostando, e toda semana tem alguém que nos elogia, que nos agradece, e isso simplesmente só nos dá motivação. E, obviamente, um agradecimento especial também à Pinnacle, que vem nos dando esse apoio na realização destes episódios. Um grande abraço a todo mundo, uma ótima semana, ótimos 10 dias de tênis e keep it green! Somos o Tênis Cast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto Trading Like a Pro. Produção e apresentação de Thiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis, e do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing e redes sociais de Marco Meirelles. O Tênis Cast conta com o apoio da Pinnacle, a casa dos apostadores profissionais. Na Pinnacle você encontra as melhores odds e os limites mais altos e nunca será limitado. Abra sua conta no link disponível na descrição deste episódio. O Tênis Cast está disponível em todos os principais agregadores de podcast e também no YouTube. Conheça o Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Visite o link disponível na descrição deste episódio e venha para o TLP Club. A todos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Já se vão em 29 edições. É muito bom ter você conosco aqui semanalmente. Claro, com nossa edição tradicional aos domingos, mas também às terças e quintas com o nosso Tênis Cast Express. Fica sempre aquele pedido especial. Gostou do nosso conteúdo? Curte, compartilhe, conte aos amigos. Vamos crescer e fortalecer cada vez mais a comunidade de traders e apostadores em tênis. A gente se encontra nas próximas edições. Boas apostas a todos. Um grande abraço. Até lá.
O Trading Like a Pro e a Pinnacle apresentaram Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição.